Oi, turma. A ideia hoje é revisar os principais conteúdos das unidades 5 a 8 da disciplina Gestão de Pessoas. Então, vamos lá. Basicamente, a unidade 5, ela vai falar sobre educação corporativa. O que a gente tem? Nas empresas hoje, há uma necessidade de desenvolver competências, então, nesse sentido, de se reciclar e aperfeiçoar continuamente, né? Então, o conhecimento, ele passa a ser alguma coisa fundamental para a empresa se tornar mais competitiva, né? Então, nesse sentido, é a base, né, para a gente falar de novas competências. Hoje, o trabalhador do conhecimento, daí o investimento em treinamento, educação nas organizações, é um profissional muito mais autônomo, ele tem a possibilidade de inovar, criar nas organizações, ele busca, né, aprender sempre, e ele está muito mais comprometido do que trabalhadores de muitas décadas atrás, que faziam aquilo que era determinado. O trabalhador de hoje está muito mais comprometido com a qualidade, com o desempenho, com o resultado da própria organização. É nesse contexto que nós falamos hoje de educação corporativa, ou seja, um sistema integrado de educação corporativa, ela vai olhar 3 grandes aspectos. Ela vai ter a clareza do porquê educação corporativa na organização, ou seja, por que eu preciso ser mais competitivo, por que eu estou pensando em educação corporativa, né? Então eu preciso ser muito mais competitivo, eu preciso de novas competências, tanto dos colaboradores como da própria organização. Eu só posso gerar um resultado na empresa por meio de pessoas. Então, nesse sentido, eu preciso estimular que as pessoas se desenvolvam, eu tenho que estimular na organização uma boa liderança, enfim, porque são os líderes, os gestores da organização, que vão desenvolver as suas equipes de trabalho, que vão disseminar a cultura da organização, que vão multiplicar conhecimentos. E, por outro lado, hoje a gente fala muito de 2 grandes modelos, que é a gestão por competências e do conhecimento na empresa, que visam exatamente desenvolver essas competências individuais e organizacionais. Basicamente, nós temos alguns princípios quando a gente fala de educação corporativa. Quais seriam esses princípios? Eu tenho a questão da competitividade, então eu preciso inicialmente identificar quais são as competências da organização que eu preciso desenvolver. Então, nesse sentido, eu preciso olhar a empresa e as pessoas, o que elas precisam saber mais, que habilidades elas precisam ter, quais as atitudes que elas precisam ter, e pensar nisso num contexto de mercado para eu, empresa, poder sobreviver e sair à frente. Hoje nós falamos de gestão do conhecimento, então nesse sentido a perpetuidade. Eu falo hoje de gestão do conhecimento nas empresas, onde elas estimulam essa troca de conhecimento entre as pessoas, entre as equipes de trabalho, e elas visam gerar mais conhecimento coletivamente. A ideia da conectividade, ou seja, hoje nós temos a tecnologia em nosso favor para que as pessoas possam aprender em qualquer dia, horário, local, exemplo aqui das nossas aulas online, só que isso, obviamente, inserido num contexto organizacional. Eu tenho hoje, na educação corporativa, uma forma de trabalhar a própria cultura da organização, fortalecer essa cultura, disseminar as normas, valores, crenças da própria organização e o seu know-how. Eu tenho, basicamente, hoje, a questão de cidadania nas organizações, que é como a liderança se responsabiliza pelo processo de aprendizagem em suas equipes. A questão da parceria, como é que eu fecho e me alio, vamos dizer assim, com outros, com os colaboradores, com os stakeholders que a gente fala, para gerar e atingir o resultado da organização e seus objetivos. E, obviamente, as parcerias que nós estabelecemos, às vezes com empresas, né, ou mesmo com instituições de ensino, para poder desenvolver e gerar o conhecimento dos colaboradores da organização. É nesse contexto de educação corporativa que surgem, por exemplo, as universidades corporativas, que são discutidas na unidade. As universidades tradicionais, elas formavam e formam pessoas
de uma maneira não específica. Então, por exemplo, se eu tenho um curso de administração, se eu tenho um curso de turismo, se eu tenho um curso de gastronomia, etc., eu vou passar um conhecimento buscando formar os profissionais nessas áreas. Agora, de qualquer forma, eu não desenvolvo essas pessoas para trabalhar em uma empresa em específico. As empresas começaram a perceber a necessidade de formar os seus profissionais dadas as suas necessidades específicas. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa como o McDonald's, ela não busca um profissional que conheça a administração mercadológica de uma maneira geral. Ela busca um profissional que conheça especificamente como trabalhar o marketing do hambúrguer no McDonald's, como trabalhar, como atingir melhor o público especificamente do McDonald's. Então, ela vai desenvolver os profissionais para atuar dentro dessa realidade mais específica, né? É o caso, por exemplo, que nós temos hoje na hotelaria, na verdade, o Grupo Accor foi o primeiro a implementar a universidade corporativa. Por quê? Porque a Accor tem unidades, hotéis espalhados pelo mundo todo. Havia a necessidade de uma certa padronização, enfim, no treinamento dessas pessoas. Todos tinham que ter as mesmas informações, até porque existe um intercâmbio, uma troca, enfim, a mobilidade dos profissionais de um hotel para o outro, não só dentro do país, como às vezes de um país para outro. E nesse sentido, é importante, né, que a gente possa desenvolver as pessoas para esses conhecimentos mais globais da organização, do negócio, né? Então, basicamente, o que sustenta o aparecimento das universidades corporativas? A própria concepção do conhecimento. Enfim, hoje o conhecimento ele é muito mais rápido, né? A gente desenvolve, nós temos acesso a muitas informações. Obviamente que informação não é conhecimento, né? O conhecimento requer uma certa elaboração, mas hoje tudo é muito rápido. Então eu preciso ter essa agilidade também nas organizações, onde as organizações precisam ser muito mais flexíveis, onde o profissional também tem que ser muito mais empregável, desenvolver inúmeras competências, onde nós falamos da empregabilidade, enfim, e nós precisamos educar os colaboradores de alguma forma para que a empresa possa competir no mercado cada vez mais globalizado, né? Basicamente, como é que a universidade corporativa irá atuar? Nós temos uma concepção, né, algumas decisões estratégicas na organização. Na hora que eu concebo, penso a universidade corporativa, eu tenho que definir o que eu quero para a minha organização com essa universidade corporativa. Eu tenho que definir que tipo de competências eu procuro desenvolver por meio da universidade corporativa, como é que eu vou utilizar os recursos, enfim, as técnicas, os métodos de aprendizagem, enfim, se eu vou precisar de parcerias com outras instituições, se eu vou ser autossuficiente e incorporar e implementar a universidade corporativa sozinho na minha organização, e como é que eu vou avaliar, sobretudo, os resultados dessa universidade corporativa. Lembrando que antes nós tínhamos o treinamento, que ele era muito mais pontual. Eu não estou dizendo com isso que treinamento não existe nas organizações hoje. Existe. Só que o foco da universidade corporativa é trazer, alinhar as pessoas ao negócio. Hoje eu não me preocupo mais somente com a ideia do João que não sabe operar uma determinada máquina. Nesse sentido eu faço um treinamento para que ele aprenda. Hoje eu me preocupo para que todos os colaboradores da empresa tenham acesso à informação, possam gerar conhecimento, possam se aprimorar cada vez mais e conhecer especificamente o negócio da organização. Então, nesse sentido, a gente fala que a aprendizagem está disponível em qualquer lugar, qualquer dia. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho cursos, eu tenho uma plataforma, é muito comum hoje as universidades corporativas serem virtuais nas organizações, então eu tenho lá, a exemplo do que eu tenho no Blackboard hoje, eu tenho vários conteúdos disponibilizados que o colaborador pode acessar por si só, aonde ele estiver, a hora que ele quiser, para poder aprender as coisas que serão úteis no seu dia a dia de trabalho, né? É nesse sentido que a gente fala que o próprio colaborador, ele passa a ser um profissional mais responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem. Então, a universidade corporativa, ela permite essa disponibilização de conteúdo,
ela, na verdade, hoje tem algumas empresas que não se focam somente nos seus colaboradores, então tem algumas empresas que, a depender do seu produto, elas vão orientar, inclusive, o seu público externo. Se a gente pegar o site da Nestlé, por exemplo, a gente vai ver que existe ali todo informativo, às vezes, com relação a determinado produto, etc., e ele é focado na comunidade, como aproveitar melhor um determinado produto da Nestlé. É um processo contínuo, né, de aprendizagem. À medida que a pessoa vai se aprimorando, ela vai buscando novos cursos, enfim, ela vai se atualizando constantemente, né? E com isso, obviamente, nós temos uma melhoria de performance da organização e do próprio colaborador. Basicamente, o que a gente tem hoje que sustenta essa ideia que a gente caminha para as universidades virtuais, né? Hoje nós temos muito mais uma competitividade, né, de saberes, de organizações, enfim. Então, nós temos aí a ideia de competência, hoje ela é global, né, então eu preciso me preocupar, não é mais com o vizinho que eu tenho na esquina aqui da minha empresa, na minha cidade, mas eu tenho que pensar que a competência das empresas, elas podem vir de qualquer lugar do mundo. Então, se hoje eu posso comprar um produto por meio da internet, de qualquer região do mundo, né, e não mais aqui do Brasil, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente tem que expandir fronteiras, a gente tem que pensar mais alto, a gente tem que fortalecer as parcerias que as empresas têm com universidades, por vezes, para poder desenvolver este conhecimento, essa aprendizagem de colaboradores. Hoje, as empresas utilizam o e-learning, né, que é uma tecnologia específica, basicamente para disseminar conhecimento, informação, enfim, uma forma de as empresas treinarem as pessoas por meio virtual, enfim, por meio da internet, basicamente. E por que as empresas fazem isso? Porque, com certeza, a gente tem aí uma redução imensa de custos, nós temos aí umas mensagens, as informações, os cursos podem ser customizados com base nas necessidades dos colaboradores específicos da empresa. Nós temos a possibilidade de atualizar esse conteúdo constantemente. Então, vocês imaginam, eu tenho, sei lá, Bradesco, que tem milhares de agências espalhadas pelo Brasil. Se eu tivesse que deslocar uma equipe para treinar cada uma dessas agências, seria algo muito oneroso para a empresa, para o Bradesco, do ponto de vista tempo, investimento, deslocamento, alojamento da equipe que vai ter que treinar as pessoas. Então, alguns cursos eu posso fazer por meio virtual, eu disponibilizo, como as pessoas, geralmente são cursos mais focados em contratos, em informações, são algumas coisas mais pontuais. É claro que a gente ainda tem um espaço de treinamento nas empresas, mas a Universidade Corporativa e Learning, especificamente, vieram exatamente dinamizar as organizações e produzir soluções em grande escala, sem dúvida, né? A unidade 6 vai falar especificamente de desempenho, né? Antes, nas organizações, a gente tinha ali, o cargo era referência para tudo. Então, se eu estava na seleção, eu olhava lá o que o cargo exigia e, com base nisso, eu fazia um checklist. Se o colaborador, se o candidato, melhor dizendo, tinha aquela característica, tinha aquele conhecimento ou não. Hoje, à medida que a gente começa a introduzir a concepção de competência na organização, desempenho passa a ser um parâmetro bastante importante, a performance, né? O quanto o colaborador agrega valor à organização é avaliado exatamente pela concepção de desempenho. Então, hoje, a gestão de desempenho, ela passa a ser uma ferramenta para desenvolver pessoas, para desenvolver competências, passa a ser uma ferramenta, vamos pensar assim, que possa estar garantindo informações para a gente ter uma concepção da performance de pessoas e da própria organização num sentido mais amplo. O que nós avaliamos hoje na organização? Se eu tiver que pensar de uma maneira mais ampla, nós avaliamos absolutamente tudo. Então, quando a pessoa entra lá, está no momento de seleção dela, eu vou avaliar o quê? O potencial desse profissional, o perfil que esse profissional tem. Eu faço isso por quê? Por meio de entrevistas, eu faço isso por diversos instrumentos que geralmente são utilizados em recrutamento e seleção.
Se de repente eu quero remunerar, eu quero dizer, olha, eu quero gratificar, recompensar as pessoas de uma maneira diferente pelo que elas agregam à organização, né? Então, eu vou olhar o que as pessoas trouxeram, qual foi o desempenho delas, o quanto a pessoa vendeu, o quanto ela atendeu, o quanto ela não teve erros, enfim, para poder remunerar de uma forma variável, dar uma premiação. Eu faço uma avaliação, uma análise de comportamentos. No próprio sistema de gestão de desempenho. Eu olho o comportamento do profissional por meio, por exemplo, da avaliação 360 graus, e aí eu digo, olha, ele manifestou tal comportamento que é adequado ou não é tão adequado, enfim, eu faço uma avaliação do desempenho do profissional. Da mesma maneira, o próprio profissional vai vamos dizer, se autoavaliando, né, num certo sentido, ele discute com o seu chefe, enfim, e ele traça metas de desenvolvimento. Olha, eu preciso aprender um novo idioma, eu preciso falar o alemão, eu preciso falar com melhor fluência o inglês, eu preciso, enfim, conhecer novas estratégias de negociação, enfim. Cada um vai definir, em função da sua prática profissional, o que precisa ser desenvolvido. Isso também é uma avaliação de desempenho. Eu estou olhando, basicamente, como é que está a vida das pessoas na organização. Tradicionalmente, a gente não pode esquecer que no Brasil a gente avaliava o desempenho somente no período de experiência e servia para dizer, olha, o profissional vai permanecer na empresa, ele é bom, ele mostra que tem potencial, ou ele pode ser dispensado. Hoje, o desempenho, ele é utilizado, a gestão do desempenho, a avaliação do desempenho, ela é utilizada de uma maneira mais ampla. É ela que vai nos auxiliar nas decisões que nós tomamos, com relação a pessoas e equipes de trabalho, em termos de olhar salário, olhar promoção, olhar se eu vou transferir uma pessoa de uma área para outra, ou efetivamente se eu vou demitir alguém também, né? Ao mesmo tempo, para o colaborador, ela serve para ele ter um feedback exatamente do como ele está saindo da empresa. O que ele está agradando, o que é adequado para aquela organização, o que ele tem que aprimorar, enfim, como é que as outras pessoas da organização, chefes, colegas, outros departamentos, enfim, o veem na organização. Também é importante nesse sentido o desempenho. Algumas empresas vão definir desempenho com base nas competências que são mais importantes para elas, para determinada função. Então, por exemplo, tem algumas empresas que vão avaliar conhecimentos, outras empresas vão avaliar, de repente, pontualidade, assiduidade, algumas empresas vão avaliar como é que o cara se relaciona com outras pessoas, como é que é a criatividade desse profissional, se é uma pessoa que é desembaraçada ou não é desembaraçada. Algumas empresas vão avaliar pelos resultados, né? Olha, a pessoa reduziu custos na empresa, a pessoa atendeu tão bem os clientes que gerou uma satisfação neles, a pessoa, sei lá, atendeu dentro de um prazo determinado, enfim. Cada organização, ela vai definir aquilo que ela considera importante, que ela considera um bom indicador para saber se as pessoas na organização estão ou não se saindo bem e para acompanhar esses profissionais na organização. Com relação a quem deve avaliar, existe aí uma panaceia imensa, né, uma possibilidade imensa nas organizações. Nós temos empresas onde somente o supervisor avalia, nós temos empresas onde o profissional se autoavalia, depois senta com o supervisor e trocam e fazem a discussão. Nós temos empresas onde todo mundo avalia todo mundo. Nós temos organizações onde, às vezes, a gente pede para que o cliente, avalie o colaborador. Enfim, às vezes nós temos empresas que utilizam todas as fontes possíveis de avaliação. O que vai definir quem vai avaliar é a própria organização, é sua cultura, é a amplitude de indicadores e da profundidade que ela quer conhecer em termos da avaliação. Nós temos aí alguns métodos de avaliação mais tradicionais, que nós chamamos mais tradicionais. O método do incidente crítico, ele vai avaliar o quê? Os pontos extremos, os pontos fortes e fracos, ou os aspectos críticos, tanto positivos como negativos, de um profissional. Então, por exemplo, eu me preocupo, olha, o profissional de repente teve um comportamento
não muito bacana, o que acabou gerando uma discussão com um cliente importante da empresa, e isso foi o ponto, o aspecto, o acontecimento mais crítico que ele teve negativo. Por outro lado, esse mesmo profissional acabou correndo atrás das coisas e trazendo 3 grandes clientes para a organização. Isso foi o incidente crítico positivo. Eu vou trabalhar em cima dos extremos dos profissionais, porque é isso que me interessa. Seja porque eu quero eliminar um comportamento, uma forma, algumas competências que não são tão adequadas, eu quero desenvolver alguns conhecimentos que são importantes, enfim. Nesse tipo de avaliação, não me interessa, nesse método de avaliação, não me interessa aquele comportamento, aquele desempenho mediano. Eu vou trabalhar em cima dos extremos. Uma outra forma, um outro método de avaliação é a escala gráfica. A empresa define alguns fatores, algumas competências que ela considera importantes, deixa isso por meio de formulários bastante explícitos. Então, aqui no exemplo, eu vou avaliar a qualidade do trabalho. Então, eu defino o que é a qualidade do trabalho, eu coloco quais são os extremos, né, e eu atribuo uma graduação. 1, 2, 3, 5, eu posso colocar ótimo, regular, insatisfatório, enfim. Por que escala gráfica? Porque ela implica numa graduação. É através disso que a gente vai olhar o gráfico de desempenho do profissional. Eu pego basicamente todos os fatores e isso vai gerar, não é exatamente uma nota, mas quais são os aspectos mais fortes do profissional, quais são aqueles aspectos que ele precisa melhorar. Método de escolha forçada, eu faço algumas afirmações, enfim, e peço para que o avaliador assinale aquelas que são mais pertinentes àquele profissional que está sendo avaliado. Então, por exemplo, esse profissional respeita os colegas, conhece as normas da empresa e é comunicativo. Eu só vou avaliar esses aspectos que dizem respeito àquele profissional. É claro que cada um desses métodos tem vantagens e desvantagens. A escala gráfica ela pode ser mais amplamente utilizada quando eu tenho muitos colaboradores na empresa que precisam ser avaliados, quando eu tenho, às vezes, muitas unidades, eu acabo fazendo esse tipo de formulário porque ele agiliza o processo. Agora, claro que, por exemplo, a escala gráfica que eu mostrei um pouquinho atrás, ela é bastante difícil de ser formulada. É muito difícil você explicar de uma maneira bastante clara, com uma linguagem que todos possam avaliar, os fatores mesmo de desempenho, né, os indicadores que eu busco. A escolha forçada, ela é uma avaliação muito mais rápida, às vezes ela é muito adequada para cargos mais operacionais, alguma coisa muito mais simples, onde você faz uma avaliação de algumas competências um pouco mais simples, digamos assim. Método de escolha forçada, escala gráfica e incidentes críticos são as avaliações que nós chamamos de mais tradicionais. O Feedback 360 é uma avaliação circular, né? Nessa avaliação, o profissional em questão, ele é avaliado por várias pessoas com as quais ele se relaciona direta e indiretamente. Então, por exemplo, no caso aqui de um gerente, ele pode ser avaliado pelo seu chefe, no caso, pelos gestores, né? Pelos chefes dele. O que esses gestores vão avaliar? Quais são os resultados do trabalho dele, como é que ele desenvolve a liderança, quais são os resultados, os impactos do trabalho dele na própria organização. Outros gerentes que são colegas vão avaliar, olha, de repente o gerente ali, ele tem um comportamento bacana, ele é um cara bastante colaborador, ele planeja bem, ele trabalha bem em equipe, ele participa, ele se envolve com os problemas da organização, enfim. Eu posso avaliar, eu posso pedir a avaliação de clientes externos, né, por exemplo. Vou dizer, olha, esse gerente ele é bastante acessível, ele procura resolver os problemas dos clientes, visa a sua satisfação. E eu posso perguntar também para os seus subordinados, olha, como é que é de repente esse seu gestor? Ele é ótimo, ele me desenvolve, ele é super preocupado comigo, enfim. Cada um vai fazer a sua avaliação com base em algumas métricas, alguns aspectos que a empresa define. No conjunto, esse profissional vai receber o feedback, vai receber a percepção, a avaliação de todos, é onde ele consegue ter uma percepção, daí o feedback, é onde ele consegue ter a percepção com maior clareza
de como é que ele está em vários aspectos com relação a diferentes públicos dele profissional. Essa avaliação, a gente considera uma avaliação bastante interessante, mas é uma avaliação muito difícil, às vezes, de ser implementada nas empresas se essas empresas não tiverem uma cultura mais participativa. Vocês imaginem uma empresa onde eu tenho o próprio dono na organização, uma empresa muito mais centralizadora, muito mais autoritária. Qual é o colaborador que vai falar mal do seu chefe, por exemplo, né? Isso é muito complicado. Então, assim, na hora que a gente fala de uma gestão de desempenho, principalmente com relação aos métodos, é claro que existem alguns que intuitivamente a gente diz, olha, esses são mais interessantes, e são mesmo. Só que a gente tem que observar também qual é a cultura da organização para saber o que é mais adequado para essa organização. Tá? Isto é fundamental. Com relação à avaliação, hoje nós temos também a avaliação por objetivos, onde ela é mais pertinente à maneira como nós entendemos a avaliação de desempenho, gestão de desempenho hoje. Nós temos, enfim, metas que são estabelecidas. Eu tenho lá a estratégia da organização, cada área se compromete com algumas competências, com alguns resultados, enfim. O gestor senta com a sua equipe, ou com cada membro da sua equipe, define o que é necessário ser desenvolvido, o que se pretende, enfim. E isso é acompanhado constantemente, exatamente para poder se garantir o atingimento dessas metas, né? E aí avalia-se constantemente o que o colaborador precisa desenvolver para poder atingir essas metas, ajudar aquela área e a própria organização no atingimento das suas metas. É traçado um plano de ação e aí isso é acompanhado continuamente, né? Os resultados da avaliação de desempenho, eles vão gerar algumas práticas, vamos dizer assim, de próprios processos de gestão de pessoas. Por meio da avaliação de desempenho, por exemplo, que eu posso dizer, olha, o profissional precisa de mais treinamento, ele precisa de um coach, ele precisa efetivamente ganhar mais, ele precisa ser promovido, ele precisa ser melhorado, enfim. A avaliação de desempenho hoje, ela auxilia na tomada de decisão organizacional no que se refere a pessoas. A unidade 7 vai trabalhar a ideia de cargos e administração de salários, remuneração de uma maneira mais ampla. A descrição de cargo, ela vai, na verdade, trazer o que a pessoa faz, como a pessoa faz na organização, quais são as tarefas, qual a frequência, ou seja, ela vai se preocupar com o próprio conteúdo do cargo. A análise do cargo, por sua vez, ela vai trabalhar os requisitos que são necessários para o fazer da pessoa. Então, por exemplo, se aqui eu tenho conteúdo do cargo preocupado com que tipo de atividades a pessoa vai executar, com que frequência, se ela vai fazer isso mensalmente, diariamente, quase nunca, enfim, se ela vai trabalhar com pessoas, com máquinas, com informações, qual o local de trabalho, que isso se refere mais ao conteúdo, a análise do cargo vai trabalhar exatamente a questão das especificações. Então, assim, para a pessoa poder, sei lá, atender telefone, para a pessoa poder fazer algumas cotações, para a pessoa atender clientes externos, etc., que tipo de conhecimento a pessoa tem que ter, qual é a habilidade física, qual é a responsabilidade dela, quais as condições de trabalho que essa pessoa tem, eu traduzo isso em competências necessárias. Daí a necessidade, por exemplo, de requisitos. Tá? Se eu olhar cargo, né, a gente trabalha com 5 elementos, que é a variedade, autonomia, significado das tarefas, identidade com as tarefas e retração. Na hora que eu vou pensar num projeto, estou pensando aí em cargo, na hora que eu vou implementar um novo cargo, ou olhar a empresa, o desenho de cargo dela, eu vou dizer o quê? Quanto mais alto o grau desses 5 elementos, mais motivador o cargo se torna. Então, por exemplo, o que é a ideia de variedade? O número de tarefas que um determinado cargo tem. Então, quanto menor a variedade de tarefas, o cargo se torna mais chato, mais maçante, mais repetitivo. Então, por exemplo, vocês imaginem alguém na empresa que a tarefa predominante dele é atender o telefone, como no caso de telemarketing, por exemplo. No telemarketing, eu tenho cargos, né, no atendimento de telefone, se for só isso, se só tiver esse tipo de tarefa,
ele se torna bastante repetitivo, ele é cansativo, ele não é desafiador. Então, o comprometimento da pessoa com a organização e com aquilo que ela faz, ele vai diminuir com uma velocidade imensa, né? Ele vai durar muito pouco tempo. Quanto mais eu consigo diversificar as atividades das pessoas na empresa, as tarefas delas, então se eu der, sei lá, a pessoa atende telefone, faz cotação, gera relatório, sei lá, faz um contato externo, enfim, quanto mais eu consigo diversificar ou aumentar a variedade, mais a pessoa se compromete com o trabalho, mais aquele cargo se torna desafiador e interessante. Da mesma maneira, a autonomia ou a possibilidade da pessoa decidir algumas coisas, não ter que pedir permissão para poder desenvolver o trabalho constantemente, a própria forma da pessoa entender qual é a razão de ser do seu cargo na organização, o que ela faz, a importância disso, enfim. E qual o feedback que essa pessoa possui na organização por meio do seu cargo. Tá? Quanto mais eu consigo ampliar esses fatores, mais motivador se torna o cargo, mais desafiador se torna para a pessoa. Normalmente, a gente tem aí algumas alternativas para enriquecer os cargos das pessoas na empresa. Eu posso pensar em termos verticais, ou seja, as pessoas vão assumir atribuições de maior responsabilidade, nesse sentido elas vão ser promovidas, é onde vai aumentar a complexidade do cargo. Ou eu posso ampliar horizontalmente o cargo, que é o que a gente faz hoje nas empresas. Eu aumento o número de atribuições, de responsabilidades de mesmo nível, obviamente, mas eu diversifico as atividades do profissional para tornar o trabalho mais motivador. É nesse sentido que a gente fala de uma carga horizontal. Esse é o enriquecimento do cargo, é o aumento da variedade das atribuições do profissional, que não implica geralmente, obrigatoriamente, em aumento de salário, mas implica na ampliação dos desafios do profissional. Se eu olhar na perspectiva da remuneração, o que compõe a remuneração? De uma maneira global, a remuneração é composta pelo salário, aquela partezinha fixa do salário fixo, aquele salário que a gente faz contrato de trabalho, registrado em carteira, etc. Pela parte variável do salário, então são os incentivos salariais, bônus, participação dos lucros, resultados, etc. Mais os benefícios que a empresa consegue. Na hora que eu vou olhar a remuneração, eu olho esses três aspectos basicamente. No que se refere especificamente à composição salarial, o que vai impactar nela? Nós temos alguns fatores externos da empresa, então, as próprias condições do mercado de trabalho, faixa de salário, custo de vida, se um profissional, se uma categoria de profissionais é muito procurada ou não, que vão impactar no salário, o quanto que eu vou remunerar na empresa. Por outra parte, eu tenho a própria concepção de remuneração que a empresa tem. Então, assim, qual o valor do salário, qual é a política de remuneração? A empresa quer pagar acima do mercado, abaixo do mercado, a empresa não tem capacidade, não tem caixa para pagar as pessoas. Então, nesse sentido, é que a gente fala de fatores internos. Esses dois elementos, esses dois conjuntos de elementos, fatores externos e internos, vão definir as políticas salariais da organização. Se eu penso em salário, na administração, salário fixo na organização, eu viso o quê? Manter uma coerência externa dos salários, ou seja, fazer com que o meu salário da organização não seja muito diferente do que o mercado paga. Por quê? Porque, de repente, eu preciso captar pessoas, trazer pessoas do mercado para a minha empresa. Eu não posso correr o risco do meu funcionário sair por conta de baixo salário, aí eu não consigo repor esse profissional. Então, é sempre indicado a gente saber quanto que o mercado está pagando. Para saber quanto o mercado está pagando, eu tenho que fazer pesquisa de salário. Da mesma maneira, eu tenho que garantir um equilíbrio interno, ou seja, quanto mais requisitos, mais competências eu peço, logicamente isso custa mais. Né? Então, não adianta eu querer que o meu profissional fale inglês, francês, alemão, tenha curso superior em MBA e remunerar com um salário mínimo. Né? Quanto mais competências, obviamente que isso vai encarecer o profissional. Então, eu tenho que ter essa coerência. Da mesma maneira, eu não posso correr o risco de ter um subordinado ganhando mais na remuneração fixa, obviamente, mais que o seu próprio chefe. Né? Então, é daí que eu falo de uma coerência interna. Remuneração fixa é muito controvertida, como tudo na vida tem os prós, tem os contras. A gente tem aí
a questão de que ela não é muito motivadora, então eu posso ter 2 funcionários no mesmo departamento, um se mata de trabalhar, é proativo, enfim, se compromete com o resultado e tudo mais, o outro trabalha lá das 8 às 5, faz o mínimo necessário, os 2 vão ganhar o mesmo salário. Isso é justo? É exato uma das críticas da remuneração fixa. Só que, por outro lado, é muito mais fácil a gente administrar essa remuneração. Em razão disso, a gente tem hoje nas organizações a ideia de remuneração variável. O que a gente faz na remuneração variável na organização? A gente recompensa os profissionais pelo esforço deles, pelo que eles agregam, pelo resultado que a organização tem, né? Então, ou seja, quando falar resultado da empresa, eu efetivamente compartilho esse resultado com os meus colaboradores. Quanto mais o cara se empenha, é competente, eu vou atribuir uma partezinha variável para o salário dele, por meio de bônus, por meio de participação nos lucros, resultados, enfim. Eu posso, né, nessa linha do variável, trabalhar o quê? Resultado de um departamento como um todo. Eu posso falar do lucro ou prejuízo da própria organização. Eu posso conceder um aumento por mérito, por desempenho, por competência. Ou eu posso, eventualmente, algumas empresas remuneram, dão uma recompensa pelo tempo de serviço que o funcionário tem. Tá? Ele tem algo a mais no seu salário em forma de recompensa. Remuneração variável, ela tem também os seus prós e contras. Ela motiva as pessoas para que elas corram atrás dos resultados, e isso é bom tanto para a empresa como para a pessoa, ambos ganham mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um impeditivo bastante grande de ordem legal no Brasil. Às vezes eu tenho um profissional ganhando de forma diferente, ainda que esteja no mesmo departamento com o mesmo cargo, porque um foi mais competente do que o outro, né? Enfim, a questão de remuneração ela é sempre bastante controvertida. Agora, sem dúvida, a gente não pode esquecer que remuneração tem um fator de reconhecimento da empresa para com o seu colaborador que é muito importante. Basicamente, o que nós temos hoje em termos de remuneração também, que é o que trata a unidade 8, benefícios, né? As empresas começaram a conceder benefícios, exato, como uma forma de manter mais atrativo, né, a própria organização, enfim. Mas, por outro lado, porque às vezes benefícios têm uma incidência menor de impostos que são pagos pela empresa. A gente não pode esquecer que, para quem trabalha com salário ali via CLT, a empresa tem uma tributação bastante elevada no Brasil, são quase 112% que a empresa paga sobre o salário. Então, o salário tem sido um fator de impacto. E, nesse sentido, o benefício, a empresa vai recolher menos impostos. Então, também é interessante para a empresa. É uma forma de garantir uma remuneração, um salário indireto, né, para a pessoa, uma vez que ela não vai colocar a mão no bolso para pagar, né? Tem alguns benefícios que eles são obrigatórios, a gente tem que obedecer à lei, à legislação trabalhista, então, 13º salário, férias, creche para as crianças, enfim. E tem alguns benefícios que eles são definidos por liberalidade da própria organização, é a empresa que define. Então, tipo, refeição, transporte, seguro de vida em grupo, empréstimo para os funcionários. Cada empresa vai definir ali o que ela quer em termos de benefícios, mediante o seu público, enfim, as necessidades de seus colaboradores, né? Nós temos alguns benefícios que a gente classifica como assistenciais, então são aqueles que visam, né, na verdade, garantir a segurança, né, e prevenir imprevistos, vamos dizer. Então, são empréstimos, assistente médico hospitalar, auxílio a acidentes, enfim. Alguns benefícios que são mais na linha do recreativos, né, então, academia, sei lá, convênio com parceria com parque de diversões, etc. E alguns que são mais ligados a utilidades, vamos dizer assim,
para as pessoas. Então, transporte, restaurante, horário flexível no trabalho, entra tudo na categoria de benefícios também. Tá? Algumas empresas oferecem planos flexíveis, né, de benefícios, ou seja, o próprio colaborador escolhe aquilo que ele quer dentro de um cardápio. Eu moro com os meus pais, eu sou dependente do meu pai, eu não preciso de assistência médica, então eu não quero ter lá o meu desconto, eu não quero isso. Eu prefiro que a empresa me pague academia, porque eu adoro malhar. Tá? Eu escolho os benefícios que são importantes para mim, dentro daquilo que a empresa oferece, dentro de um cardápio pré-estabelecido pela empresa. Né? A unidade 8 ainda vai abordar a questão da qualidade de vida no trabalho, que é uma outra forma da gente valorizar colaboradores, melhorando o seu ambiente de trabalho, né? Tanto físico como psicológico. Então, ao mesmo tempo que eu vou observar relacionamentos, eu vou observar a saúde do trabalhador, eu vou observar a segurança do trabalhador no trabalho, né, no ambiente de trabalho, então se ele está sujeito a acidentes, etc. Eu vou olhar a satisfação do colaborador, se ele está feliz na empresa, se ele não está feliz na empresa, né, se ele está satisfeito com a organização ou não. Para isso, a gente tem aí vários modelos. Né? O modelo de Walton, por exemplo, vai falar aí de uma compensação justa, de condições de segurança no trabalho, de oportunidades de crescimento, de garantias constitucionais, enfim, né, a respeito à legislação, etc. Né? Para cada um desses fatores, né, de qualidade de vida no trabalho, nós avaliamos aí algumas dimensões. Então, só para exemplificar, se o fator que eu estou olhando é uma compensação justa e adequada, eu vou olhar, sem dúvida, a remuneração, o equilíbrio interno do salário, o equilíbrio externo desse salário comparativamente ao mercado. Se eu vou lá, o item 7, né, trabalho e espaço total de vida, eu vou olhar o quê? Quantas horas de trabalho profissional tem, se ele consegue conciliar isso com a vida familiar, se eu cobro muita hora extra dele, se ele tem um horário flexível, se não tem. E é com base nesses fatores que a gente define aí a permanência do profissional na organização. Bem, pessoal, a revisão conclui-se aqui. Espero que tenham conseguido relembrar os fatores principais aí do nosso conteúdo.